Compreender o Salmo 35 é mergulhar em uma das mais profundas e universais experiências humanas, a da injustiça, da traição e do desamparo diante da maldade alheia. Imagine-se na pele de alguém que dedicou sua vida a agir com retidão, a estender a mão aos necessitados, a oferecer compaixão e solidariedade, apenas para se ver alvo de mentiras cruéis, calúnias infundadas e conspirações ardilosas. Pessoas que talvez já foram beneficiadas por sua bondade, agora se unem para tecer uma teia de destruição ao seu redor. Essa sensação de isolamento, de ultraje e de não saber a quem recorrer é precisamente o que o rei Davi expressa neste salmo pungente e atemporal. Davi, em vez de se entregar à amargura ou buscar a vingança pelas próprias mãos, uma tentação natural diante de tanta perfídia, escolhe um caminho de fé e dependência total. Ele clama desesperadamente a Deus. O Salmo 35 não é apenas um lamento, é um diálogo franco e apaixonado com o Criador. Uma súplica por intervenção divina, quando todas as portas humanas parecem fechadas. Ele serve como um espelho para nossa própria alma, quando confrontados com o mal injustificado, e nos oferece um modelo de como lidar com a dor da traição. Para uma compreensão mais aprofundada e acessível, vamos desvendar este salmo em suas principais seções, explorando a riqueza de suas expressões e a profundidade de suas mensagens, o clamor por justiça divina e a revelação dos adversários. O Salmo 35 inicia com uma das mais vigorosas invocações de auxílio encontradas nas Escrituras. Senhor, luta contra os que lutam contra mim, combate os que me combatem. Aqui, Davi não pede apenas proteção, mas uma intervenção ativa e combativa de Deus em seu favor. Ele convoca o Senhor para ser seu advogado e seu guerreiro pessoal em uma batalha que ultrapassa suas próprias forças. A linguagem é de um campo de batalha, onde Deus é chamado a empunhar o escudo e a adarga, instrumentos de defesa, e a desembainhar a espada, símbolo de ataque e retribuição. Não se trata de uma licença para a violência humana, mas de um reconhecimento de que apenas o poder onipotente de Deus pode desmantelar a injustiça e fazer prevalecer a verdade. Davi pede que a presença de Deus seja manifestada de forma tão clara que ele possa dizer à sua alma: Eu sou a tua salvação. Essa afirmação divina é a garantia de libertação e de paz que ele tanto anseia. Ele deseja que seus inimigos, que se movem com astúcia e malícia, sejam publicamente confusos e envergonhados, que recuem e fiquem humilhados aqueles que tramam o seu mal. Essa não é uma expressão de vingança pessoal, mas um anseio pela vindicação da justiça divina, onde a verdade é exposta e a maldade é desmascarada, resultando na humilhação natural daqueles cujas intenções eram perversas. A descrição dos inimigos é particularmente vívida e alarmante. Davi os descreve como traiçoeiros, que armaram redes e cavaram covas para ele sem qualquer provocação. Essas metáforas de caça e armadilhas revelam a natureza insidiosa de seus complôs, ações ocultas, dissimuladas, destinadas a causar uma queda devastadora e inesperada. Eles não o atacam abertamente em um combate justo, mas buscam sua ruína por meio de emboscadas e ciladas, movidos por uma malícia gratuita. O pedido de Davi é que essas próprias armadilhas se voltem contra seus arquitetos, que a rede que eles esconderam os prenda e que caiam na própria cova que abriram. É um apelo à justiça poética, um princípio recorrente na sabedoria bíblica, onde a maldade, por sua própria natureza, acaba por consumir aqueles que a praticam. A intervenção divina é vista como o único meio de quebrar esse ciclo de perversidade, assegurando que o mal não triunfe sobre a inocência, a angústia da traição e a ferida da ingratidão. Esta seção do Salmo atinge um pico de intensidade emocional, revelando a profundidade da dor de Davi. Ele começa reiterando sua própria integridade, não como um ato de jactância, mas como um fundamento para seu apelo a Deus. Então a minha alma se alegrará no Senhor, exultará na sua salvação. Sua alegria está na salvação divina,
o que sublinha sua dependência de Deus e a pureza de suas intenções. Ele não busca a glória pessoal, mas o reconhecimento da justiça divina. A verdadeira tragédia se desenrola nos versículos seguintes, onde Davi expõe a extensão de sua dor pela ingratidão. Ele recorda a Deus e a si mesmo o altruísmo com que tratou esses mesmos indivíduos que agora o perseguem. Quando eles estavam doentes, ele relata: "Eu me vestia de saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava ao meu peito." A vestimenta de saco e o jejum eram sinais de profunda aflição e luto na cultura da época, frequentemente associados à oração e intercessão. Davi não apenas se compadeceu da dor de seus futuros inimigos, mas se identificou com ela a ponto de jejuar e orar por eles com a mesma intensidade que faria por um amigo íntimo ou um membro da família. Como por meu amigo ou meu irmão, andava de um lado para outro como quem chora a sua mãe. Ele se curvou em humildade e buscou o favor de Deus para aqueles que estavam em dificuldade, demonstrando uma compaixão genuína e incondicional. A recompensa por tamanha bondade, no entanto, foi a mais cruel das traições. Mas quando eu tropeço, eles se alegram e se ajuntam. Juntam-se contra mim os caluniadores, e eu não o sei. Rasgam-me e não cessam. A crueldade de seus adversários é sublinhada pela forma como se deleitam em sua adversidade. Eles não apenas zombam, mas conspiram em segredo, rasgando-o com mentiras e acusações sem fundamento. A imagem de rasgar evoca a ideia de dilacerar a reputação e a dignidade de alguém. O escárnio público, a zombaria, os insultos viciosos e as calúnias incessantes se tornam a resposta à sua compaixão. Eles franziam a boca, ou seja, distorciam o rosto em zombaria, e batiam palmas em triunfo sobre a sua miséria. Esta é a pungente dor da ingratidão, a amargura de ter a bondade retribuída com uma maldade implacável. Davi está experimentando não apenas a hostilidade, mas a anulação de seus atos de amor, o que torna a ferida ainda mais profunda e pessoal. É um lembrete vívido de que a bondade, por vezes, é recebida com a mais cega e injusta das crueldades. O novo apelo por vindicação e a promessa de adoração perene. Confrontado com tamanha injustiça e ingratidão, Davi, em seu desespero, volta-se novamente para Deus, com uma pergunta que ecoa a agonia de muitos corações aflitos. Até quando ficarás olhando, Senhor? Essa indagação não é um sinal de descrença, mas um clamor sincero pela urgência da intervenção divina. Davi implora para ser resgatado da destruição que seus inimigos lhe impuseram e pede que sua vida seja poupada dos leões jovens, uma metáfora para a ferocidade e o perigo iminente de seus perseguidores. É um desejo ardente de que Deus não demore a agir, que sua justiça se manifeste rapidamente para silenciar os caluniadores e proteger o inocente. O desejo de Davi não é por vingança pessoal no sentido mesquinho, mas por uma vindicação clara e inegável. Ele roga: "Não se alegrem de mim os que sem causa são meus inimigos, nem pisquem os olhos os que me odeiam sem razão." Ele quer que a justiça de Deus se estabeleça publicamente, expondo a verdade e não permitindo que seus adversários celebrem a sua queda. A vergonha que eles tentaram infligir a ele deve, por direito divino, recair sobre eles mesmos. Davi quer que sejam envergonhados e confundidos aqueles que se gloriam em sua desgraça e que se vistam de ignomínia e de vergonha os que o tratam com arrogância. Ele anseia por um julgamento justo que inverta a situação e revele a retidão de Deus. Crucialmente, esta sessão culmina com uma promessa solene de louvor. Se Deus agir e a verdade for revelada, Davi promete: "Eu te louvarei na grande congregação. Entre numeroso povo te celebrarei." O louvor não será um ato privado, mas uma adoração pública e exuberante, compartilhada com a comunidade. Ele se compromete a testemunhar constantemente da fidelidade e da justiça de Deus. "E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia." Essa promessa de louvor contínuo demonstra a profundidade de sua fé e seu compromisso em glorificar a Deus, não apenas por sua libertação,
mas por seu caráter imutável de justiça e fidelidade. O salmo, que começou com um lamento agonizante, conclui com a antecipação de uma celebração vitoriosa, transformando a dor em louvor e a injustiça em testemunho da glória de Deus. Em resumo, a mensagem transformadora do Salmo 35. O Salmo 35 transcende o tempo e as culturas, oferecendo uma voz para todos aqueles que experimentam a amargura da injustiça e da traição. Mais do que um mero desabafo, ele nos apresenta um mapa espiritual para navegar por águas turbulentas, revelando verdades profundas sobre a natureza humana, a justiça divina e o poder da fé. Levar nossa dor e injustiça a Deus. A primeira e mais fundamental lição deste salmo é a primazia da oração como refúgio. Em vez de se entregar ao desespero, à vingança ou à autocompaixão improdutiva, Davi escolhe depositar toda a sua carga diante do Criador. Isso não é um ato de passividade, mas de profunda fé e ação deliberada. Ao clamar a Deus, reconhecemos nossa limitação humana e a soberania divina. A oração se torna um canal para expressar nossa raiva, nossa tristeza e nossa confusão, purificando nossas emoções e as entregando àquele que tudo vê e tudo pode. É uma entrega de causa, um pedido para que o justo juiz intervenha onde a justiça humana falhou ou se corrompeu. Davi nos ensina que a oração é a primeira e mais poderosa ferramenta do injustiçado. Um ato de confiança que nos liberta do fardo de carregar a mágoa sozinhos. Confiar na justiça divina, acima de tudo. O Salmo 35 é um hino à crença na justiça de Deus, mesmo quando a evidência empírica parece apontar para o triunfo do mal. Davi confia que Deus não apenas vê tudo, mas que Ele agirá no tempo certo. Essa confiança na retidão de Deus é o alicerce da esperança do salmista. A justiça humana é falha, manipulável e muitas vezes cega. A justiça divina, contudo, é perfeita, inerrante e inevitável. Entender que Deus é o derradeiro juiz e advogado traz uma paz inestimável. Não significa que a dor desaparecerá imediatamente, mas que há uma certeza de que no panorama maior da eternidade e da soberania de Deus, a verdade prevalecerá, e os responsáveis por atos de maldade serão confrontados com as consequências de suas ações. Essa fé é um antídoto contra o cinismo e o desespero, permitindo que a vítima encontre força para perseverar. Manter a integridade e a fé em meio à prova. Apesar da traição mais dolorosa e da calúnia mais insidiosa, Davi mantém sua integridade moral e sua postura de louvor. Ele não permite que a maldade de seus inimigos contamine sua própria alma ou desvie sua devoção a Deus. Sua promessa de louvor público e contínuo, mesmo antes da libertação, é um testemunho poderoso de sua fé inabalável. Manter a integridade em face da adversidade é um desafio monumental, mas é a chave para a verdadeira vitória espiritual. Significa recusar-se a responder ao mal com mais mal, a mentira com mais mentira, a injustiça com mais injustiça. Em vez disso, é reafirmar a própria identidade em Deus e continuar a viver de acordo com seus princípios. Ao final, essa postura não apenas honra a Deus, mas também fortalece o caráter do sofredor, tornando-o um vaso de testemunho e esperança para outros que enfrentam situações semelhantes. A persistência na fé, mesmo quando o mundo parece ruir, é a mais eloquente declaração de que a verdadeira vitória pertence àqueles que confiam no Senhor. Em sua essência, o Salmo 35 é um grito de guerra espiritual, mas um que termina com uma nota retumbante de esperança na intervenção divina e na vitória da justiça. Ele é um guia e um refúgio para todos aqueles que se sentem injustiçados, abandonados e incompreendidos, oferecendo a garantia de que não estão sozinhos e que há um advogado celestial sempre pronto para lutar suas batalhas. É uma poderosa afirmação de que, apesar da escuridão da traição, a luz da justiça e da fidelidade de Deus sempre prevalecerá.